De volta a Brasília, o Partido Novo acionou o STF para questionar a PEC dos benefícios, promulgada no último dia 14. Yasmin Costa trazendo os detalhes agora para a gente ao vivo. Yasmin, boa noite. Quais são as informações? Oi, Lívia. Bem-vinda de volta, primeiramente. Boa noite para você, para o Vitor e a todos que nos acompanham. Pois é, o Partido Novo entrou com essa ação lá no Supremo Tribunal Federal, questionando a constitucionalidade da PEC das bondades, dos benefícios que a gente viu sendo promulgada aqui na semana passada no Congresso Nacional. O que o Partido Novo pede? Pede que seja pelo menos suspensos os efeitos dessa PEC e também o pagamento dos benefícios até o segundo turno das eleições. A sigla questiona também aquele estado de emergência que foi decretado para que fosse viabilizado o pagamento dos benefícios através dessa proposta de emenda à Constituição, que agora, como foi promulgada, já faz parte da Constituição. Em um trecho desse pedido, o Novo afirma o seguinte, que a PEC afronta brutalmente os direitos e as garantias fundamentais, assim como o próprio federalismo, ao pretender criar uma nova hipótese de estado de exceção por meio de uma emenda. O Partido Novo também afirma que houve um vício de tramitação dessa proposta aqui dentro do Congresso Nacional, porque alguns parlamentares ficaram impossibilitados de fazer emendas nessa proposta que tramitou aqui entre a Câmara e o Senado. Vamos lembrar, né? Esse foi um assunto que mobilizou o Congresso na última semana de atividades parlamentares. Essa semana os parlamentares estão em recesso, mas semana passada foi quase uma corrida contra o tempo para aprovar essa emenda que, entre outras coisas, aumenta o Auxílio Brasil de R$400 para R$600, cria ali um vale gás a cada 2 meses no valor de R$120 e também cria um voucher caminhoneiro de R$1.000. Esse assunto gerou uma grande repercussão aqui dentro do Congresso Nacional e, pelo visto, agora o Supremo Tribunal Federal também vai precisar analisar essa PEC dos benefícios. Eu volto com vocês. Tá certo, Yasmin. Até já, obrigada por enquanto. Bom trabalho aí para você. Mais um giro de comentários aqui no Jornal Jovem Pan, dessa vez começando com quem terminou o anterior, com você, Alfredo Scaff. Juridicamente, como você avalia a possibilidade de essa ação do Novo realmente ser validada e esses benefícios serem suspensos até o fim do processo eleitoral? Acredita nessa possibilidade? Veja só, Lívia, o próprio fundamento já é completamente desnorteado. Veja só, o que tem a ver uma fundamentação constitucional com eleições? O Novo se comporta com muita dubiedade, porque às vezes vota com o governo, com as propostas liberais do governo, com mais Brasil e menos Brasília, mas vai depois para a oratória e critica o governo na oratória. Não dá para entender isso. Eu gostaria de saber qual é o propósito do Partido Novo de questionar um procedimento legal, que é uma PEC aprovada por quórum qualificado em 2 turnos, nas 2 casas, e depois diz assim, olha, não dá para ser só depois do segundo turno? É simplesmente ininteligível uma coisa dessa. Isso não é postura de um partido político que prega a liberalidade, o liberalismo, uma postura liberal, uma postura de um Estado menor, e quando o Estado justifica esse gasto com os lucros da Petrobras, se opõe radicalmente, justamente porque está perto da eleição. Não tem sentido, a PEC está completamente legal, ela tramitou com absoluta legalidade e isso não tem as mínimas condições de prosperar. Na verdade, isso é, entre aspas, uma grande queimação de filme do Partido Novo. E, Constantino, para você, uma eventual decisão do Supremo Tribunal Federal derrubando essa decisão do Congresso Nacional seria possivelmente estopim para uma crise entre poderes? Será que dá para dizer isso? A gente fala muito sobre crise institucional. Será que uma decisão do Judiciário derrubando uma decisão das 2 casas do Legislativo seria suficiente para isso? Uma crise institucional, Constantino? Não, eu vejo que já existe essa crise institucional porque
muitas vezes o Poder Judiciário, acima de tudo na figura do Supremo, tem invadido a esfera de competência do Legislativo e principalmente do Executivo. Então essa crise já existe. Agora, se decidissem nessa direção, acatando aí o pedido do Partido Novo, aí sim, seria um racha bem profundo, porque foi uma PEC aprovada com fórum qualificado, como lembrou o SCAF, num sentido de emergência, porque a população precisa, não porque tem eleição se aproximando. Nós entrevistamos representantes do Partido Novo aqui, eu entendo a preocupação purista de que abriu um precedente perigoso, toda eleição alguém pode puxar da cartola uma emergência. Boa sorte para quem for convencer uma maioria qualificada para uma PEC, que é o caminho institucional correto, e criar uma pandemia seguida de uma guerra, que afeta o preço de principais commodities no mundo e energia. Então, assim, é claro que existe a emergência. Isso é inegável. Então, me parece um excesso de preciosismo do Partido Novo, que gosta muito de habitar as Torres de Marfim com seus discursos puristas e, na prática, acaba mesmo tentando ajudar, pasmem, o PT.